noite a todos. Fica aí com esse lindo hino aí de adoração, dizendo que Ele faz, né? E eu tenho certeza que Deus faz na sua vida e fará ainda muito mais, em nome de Jesus. Né? Tivemos aí uma falha técnica, até eu pedi perdão aos irmãos, mas já corrigimos ali com a nossa equipe, tem trabalhado com isso, e graças a Deus conseguiu corrigir aí esse pequeno erro, e já voltamos ao normal, tudo bem? Boa noite a todos, graça e paz, você que nos assiste, você que está aí hoje, cultuando conosco. Nós estamos aqui no 6º elo dessa campanha, desse projeto, projetando, né, 2021. Passamos 2020 com todo um propósito de Deus. Para muitos pensamentos, uns ruins, outros maus, mas para Deus tudo estava no controle. Tudo estava nas mãos dele. Inclusive a sua vida está no controle da mão de Deus. Nada acontece por um acaso. E hoje vamos falar um pouco sobre restituição. Vamos falar um pouco, o tema hoje é restituição, entender um pouco a restituição. Antes de falar sobre restituição, vamos entender um pouco de projeto. O que seria um projeto na minha vida? O que seria um projeto? O que estamos projetando para esse 2021? Projeto, ele é muito mais, às vezes, do que um sonho. Porque sonhos temos muitos. Temos sonhos de, exemplo, de ter uma casa, de ter um carro, de construir uma família, né, de ir bem-sucedido na empresa, no negócio, construir uma empresa. Temos sonhos, mas projetos são diferentes. Projetos é construído por metas. Metas que nós instruímos, metas que nós colocamos em nossa mente, dizemos assim, olha, esse ano vai ser, vamos projetar a seguinte coisa, vamos ter uma empresa, meu sonho é ter uma empresa. Então, o que eu vou fazer para construir essa empresa? Vou projetar isso. Vou fazer economias, vou me informar, eu vou fazer um curso de gestão, vou me profissionalizar nessa área, vou aprender como administrar uma empresa. Então, isso é um projeto. Você se prepara para construir algo na sua vida. Em 2021, estamos projetando algo. Claramente colocando no altar do Senhor, porque a resposta certa vem de Deus. Mas eu tenho certeza que quando você projeta, quando você sonha, e coloca os teus sonhos, sua meta no altar do Senhor, eu tenho certeza que Deus Ele terá o prazer de concluir, desde que tudo que você faça venha reconhecer, venha adorar o nome do Senhor, venha colocar o Senhor como acima de todas as coisas. E sobre restauração, restituição é interessante, porque para entender sobre restituição, temos que aprender o que significa essa palavra. O que é restituição? Simplesmente, em alguns significados, que eu coloquei alguns aqui, é recuperar o que havia perdido. Então, restituir aquilo que se perdeu. O que você perdeu? Muitas pessoas dizem, perdi a fé, perdi a esperança, perdi o meu emprego, perdi o meu trabalho, perdi minha autoconfiança, eu perdi tantas coisas. Então, a Bíblia nos ensina sobre restituição. A palavra em si é recuperar o que se havia perdido. Mas também tem um outro significado dessa palavra, que diz assim, retornar um objeto ou a situação ao seu estado original. O que é restituir? Por exemplo, quer dizer isso, esse microfone aqui, ele quebrou, um exemplo. Ele desmontou as peças. Como posso voltar ele, restituir ele? Colocando as peças no lugar, consertando, ele volta a ser o que ele era antes. Uma vez ele se quebrou, não tinha mais nenhuma função, chega alguém, uma pessoa que entende, um técnico, por exemplo, vem, conserta, põe tudo no lugar, restituiu o que ele era. E eu quero falar sobre isso para vocês nessa noite. Esse tipo de restituição. Há muitas coisas que se perderam no meio do caminho. Algumas coisas que se perderam no ano de 2020, por exemplo, um ano que nós passamos, para muitos se passou assim, né, no último suspiro. Mas eu quero voltar uma coisa para vocês. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, irmãos. Por mais que seja, às vezes, tristes ou alegre, mas tudo coopera. Mas no meu caminho, muitas coisas, às vezes, podem ter se perdido. E Deus, Ele é o nosso técnico dos técnicos, Ele é o campeão, Ele é o cara. Ele pode mudar a sua história. Ele pode não só consertar, mas tirar o que é velho e fazer novo. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo vai se fazer novo na sua vida. É uma maneira de eu dizer assim, olha, vou restituir você. Eu vou te colocar o que realmente, vou te fazer o que era para você realmente ser. No seu estado original, você é uma pessoa campeã. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você nasceu para ser um vencedor.
Mas as nossas batalhas, muitas vezes, nós somos vencidos. Mas Deus está nos ensinando a maior restituição de todas. Umas vezes eu estava passando uma certa dificuldade ali, eu já falei uma vez sobre isso, ali em Portugal. E teve uma palavra, o que uma palavra pode fazer em nossa vida? Uma palavra pode mudar tudo na minha e na sua vida. E passamos por várias situações, esse pastor simplesmente olhou para mim e diz, olha, pastor, se o senhor não perdeu, pode ter perdido tudo, mas se o senhor não perdeu a fé, o senhor não perdeu nada. Aí eu entendi, por mais que eu pregasse sobre isso, por tantos problemas que vivenciamos, às vezes nós apagamos aquela chama. Nós esquecemos realmente de quem é Deus e principalmente a promessa, a palavra que foi liberada na minha e na sua vida, que outrora você acreditava, outrora você realmente confiava e vibrava com isso. Mas ao decorrer dos tempos, as dificuldades vieram, os problemas vieram. Foi desmontando aquela pecinha. E algumas peças começaram a se soltar e você não é mais aquela mesma pessoa. Você já não ora mais com o mesmo fervor, já não lê a Bíblia com o mesmo fervor. Você já não crê mais da mesma maneira que você acreditava. E Deus está dizendo, olha, eu vou restituir a sua vida. Eu vou restituir aquilo que era para você ser. O que você era, você vai se tornar ser. Restituição vai muito mais além do que uma perca financeira. Ah, Deus restitui para mim o meu negócio, a minha empresa. Restitui para mim o dinheiro que eu perdi naquele negócio, naquela outra coisa. Restitui para mim o carro que eu perdi no meu acidente. Restitui para mim os meus negócios. Deus, Ele vai muito mais além disso. Eu preciso olhar a restituição na minha vida, meus queridos, muitas vezes na perspectiva de algo tremendo. Embasando na vida de Jó, por exemplo, olhando na vida dele, eu tendo muita coisa. E eu não poderia ser diferente ao ler a palavra do Senhor, que está aqui em Jó 33, 26. Guarda aí, vou ler para você mais tarde um pouquinho. Porque quando Deus, Ele fala de Jó, incrível, olha, presta atenção. Antes de falar sobre isso, você está me ouvindo agora, eu vivo. Eu queria que você fizesse uma missão comigo agora. Você agora tem um poder de evangelizar, tem um poder de ser um instrumento na mão de Deus agora, e sem fazer nenhum esforço. Pega o seu telefone aí e aperta aquele botãozinho escrito compartilhar. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa imagem, para o máximo de pessoas que você puder. Seja um instrumento na mão do Senhor, simplesmente em divulgar isso que está acontecendo aqui. Isso são coisas que Deus está fazendo, não é homem, é Deus está fazendo. Deus está liberando na sua vida uma palavra profética, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, de restituição. Restituição tem a ver muito mais do que algo que se perdeu, mas tem a ver com justiça de Deus. Deus, Ele é justo, Ele restaura, Ele traz de volta sim o que se perdeu, mas tudo está nas mãos, no controle do Senhor. Lembra da história de Jó? De que maneira Deus fala de Jó? Interessante, todos conhecem a história dele, fala que restituiu tudo em dobro, com coisa que Jó precisasse disso, irmãos. A Bíblia diz que Jó já era o mais rico do Oriente, ele tinha tudo. Mas isso já é outra coisa, porque a maneira que Deus Ele restitui é maravilhosa. Mas só que quando Deus Ele fala a respeito de Jó, Ele não fala, Satanás, você conhece o meu servo Jó? Aquele, o mais rico da terra, aquele que tem muitos camelos, aquele que tem muitos carros, cavalos, né, empregados, que tem muitas fazendas. Deus Ele não fala isso de Jó. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que nós temos foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Tudo pertence a Ele, antes de chegar a nós, passou pela mão de Deus. Deus não cita Jó nas suas qualidades, como muitas vezes eu e você enxerga. Nós enxergamos muitas vezes aquela pessoa próspera, não significa que seja algo errado, entenda, próspero no sentido de ter posses, simplesmente. Aquela pessoa tem Deus porque aquela pessoa tem posses, tem riquezas. Mas tem pessoas que não têm nada e também têm Deus. Mas a qualidade do ser humano, do ser, eu e você, não está naquilo que nós temos, mas naquilo que nós somos. Deus não admirava Jó por aquilo que ele tinha, mas assim por aquilo que ele é. Deus olhava Jó simplesmente, olha, viste meu servo Jó? Quais eram as qualidades que ele tinha? Homem íntegro, pessoa obediente, temente a Deus, temeroso.
a um adorador. Essas foram as qualidades que Deus olhou para Jó. Como muitas pessoas veem, está vendo aquele homem, aquela mulher? Poxa, aquela pessoa tem isso, tem aquilo. As qualidades têm se invertido. Deus não olha aquilo que eu tenho, ou que eu ofereço, ou tampouco pelo que eu faço. Deus não olha isso. Deus olha, além de tudo, você no seu interior. Deus ele não vê como o homem vê, como eu e você vê, como o pastor vê. Ele vê o exterior, ele vê o seu semblante sorrindo, ou triste ou não. Ele vê isso, mas Deus ele vê o seu interior, o mais profundo do seu pensamento. Ele sabe realmente o que você está pensando agora, o que você está vivendo neste momento. Muitas vezes o seu pensamento que tem levado a você viver uma encruzilhada. E você não sabe que direção tomar. Jesus ele vem com a sua palavra e ensina dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele direciona, ele caminha, ele tem prazer de te trazer ao caminho que outrora você perdeu, ele restitui. E a primeira coisa que Deus restitui é o caminho do sucesso. Lembra de Josué? Quando Deus ali fala com Josué, Josué, ser corajoso, ser firme, não desvie nem para a direita e nem pela esquerda, vou te dar o sucesso, mas medite nesta palavra de dia e de noite. O que Deus está falando com Josué? Olha, esse é o caminho, esse é o caminho do sucesso, esse é o caminho da prosperidade, esse é o caminho da restituição. Deus tem prazer de nos abençoar e nos ver felizes. Mas entenda, tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. E que propósito é esse? É para você reconhecer realmente quem é você. Mas reconheça quem é você, não se esconde atrás das suas riquezas. Não se esconde atrás de uma capa de religiosidade. Não se esconda atrás da Bíblia, por exemplo. Não se esconda através de um título que você adquiriu. Não se esconda. Não. Vai muito mais além disso. Deus ele olha você, como muitas pessoas veem você diferente, Deus olha o seu interior, ele olha você de verdade. Para muitas pessoas, vê uma prostituta, vê um adúltero, vê um drogado, só que Deus vê a pessoa. Deus vê aquela mulher, Deus vê aquele homem. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Vamos passear um pouco pela Bíblia nessa história. Tudo que ela tinha era reconhecida como uma mulher de posses, uma mulher que tinha tudo. Mas vê uma enfermidade, olha o propósito de Deus. Então significa que Deus ele lança maldição? Não, entenda uma coisa, você vai entender. Deus permite muitas coisas para que você passe, vivencie, não para você sofrer, mas passar sobre elas e entender que Deus está acima de tudo isso. Deus ele pode mais na sua vida e na minha vida, em nossas vidas. Aquela mulher, ela perdeu todo o seu recurso, na sua confiança que tinha, toda a medicina que havia de modernidade naquela época, perdeu tudo. A única coisa que ficou no final, o que ficou no final dela? A esperança. E quando ouvia falar de um homem que passava ao meio da cidade, e que esse homem curava, ela pensou, poxa, eu perdi tudo, já não tenho mais nada para oferecer, não tenho nada, mas uma coisa é certa, mesmo que ninguém me permita que eu vá, mesmo que ninguém me permita que eu chegue até lá, mas se eu somente tocar na orla da sua veste, eu tenho certeza que eu vou ser curado. Olha a fé dessa pessoa. Te garanto uma coisa, se ela não tivesse perdido tudo que havia perdido, as suas riquezas, ela não teria essa confiança no Senhor. Mas precisou perder tudo para confiar literalmente em Deus. Não estou dizendo que você tem que perder tudo para confiar no Senhor, mas Deus também dá uma lição para a gente. Muitas vezes perdemos, mas Ele nos ensina a usar a fé, e essa fé nos traz tudo de volta. Essa fé em Cristo nos restitui tudo o que perdemos. Desde que isso tudo que seja restituído, glorifica o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Aquela mulher aprendeu uma coisa tremenda. A sua ferida foi sanada, foi curada. E eu tenho certeza que ela ganhou algo muito mais poderoso, virtuoso, do que a sua riqueza terrena. Ela ganhou não somente a sua cura, mas ganhou a salvação e o privilégio de tocar nas vestes do Senhor.
Então não perca a oportunidade de tocar nas vestes do Senhor. Às vezes você perdeu a esperança, perdeu tudo, mas ainda no fundo Deus está dizendo para você, olha, tenha força, não é, está chegando a hora, está acabando, aguenta só mais um pouco, espera mais um pouco, não é impossível, Deus vai restaurar o seu casamento, vai restaurar a sua aliança, a sua casa, a sua paz, que outrora o que você perdeu, eu não sei, o que você perdeu, coloque no altar do Senhor. Deus não vê como eu e você vê, Deus olha diferente, Deus está tratando, Ele está moldando. E a maneira que Deus conhece Jó, ou cita Jó, não é pelo que ele tem. Eu só vou ser feliz na vida se eu tiver riqueza. Eu só vou ser feliz se eu tiver um casamento. Eu só vou ser feliz se eu tiver filhos. Eu só vou ser feliz se eu tiver uma empresa. A sua felicidade não depende de nada disso, somente de Deus. Onde eu quero chegar com isso? A Bíblia diz que Jó ele tinha prática. Olha a prática dele. Constantemente de sacrificar algo a Deus em favor dos seus filhos. Todas as vezes que os seus filhos reuniam em festa, que era praticamente todos os dias, Jó estava ali sacrificando algo ao Senhor para que Deus perdoasse os seus pecados, sarasse os seus filhos. E ele todo dia oferecia algo a Deus. Todos os dias. Apesar disso, não tinha nada ali, Ele tinha riqueza, tinha bois, tinha tudo. Então todos os dias ele oferecia sacrifício ao Senhor como adoração. Onde eu quero chegar com isso, queridos? Preste atenção. A primeira coisa, muitas vezes, que o inimigo quer tirar de nós, é o poder de adorar a Deus. Maneira de você poder adorar a Deus. Como assim? Porque todos os dias, Jó sacrificava a Deus um oferendo algo, um animal ao Senhor. E a primeira coisa que Satanás tira foi toda a sua riqueza humana. Matou gado, matou tudo que tinha, não ficou nada. E Jó poderia oferecer o que a Deus? E agora, o que eu poderia oferecer a Deus? O que eu vou poder agora colocar no altar do Senhor? O que eu vou poder fazer? Quando chega o mais tremendo. Quando muitos pensam que acham que não tem nada, a Bíblia diz, lá em Jó 15, que 1:5, diz que ele rasga suas vestes, raspa a sua cabeça, se prostra ao chão e adora ao Senhor. O que Deus quer é que você, muito mais além do que você oferece, Ele quer que você se entregue de coração como um sacrifício a Deus. Ele quer que você entregue de todo o seu corpo, a sua alma, toda a sua confiança ao Senhor. A Bíblia diz em Salmos, se não me engano, aqui entre os 37, se não me engano, fale a memória aqui agora, me ajude. A Bíblia ensina que entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. 37:5, isso? Salmo 37:5. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Irmão, sabe que nós temos confiado em tantas coisas? Temos confiado em médicos, temos confiado em advogados, temos confiado a nossa vida em mão de pessoas. Não que isso seja errado em confiar, mas a nossa verdadeira confiança está no Senhor. É Deus que dá, Deus também tira. Tudo está nas mãos do Senhor, não tem nada que nós tenhamos que não passa primeiramente nas mãos de Deus, querido. Então entenda, se você enriqueceu financeiramente, foi Deus que quis fazer isso, mas por um propósito. Para você ter um coração bom, um coração que doa, um coração que oferta, um coração que seja abençoador. Mas tem pessoas que quanto mais tem, mais se afasta de Deus. Quanto mais tem, mais longe Deus fica. E a ganância cresce em seu coração, e às vezes Deus permite você passar certas coisas na sua vida, não para te envergonhar, mas para te mostrar o caminho que você perdeu e voltar a Ele. Jó passou por tudo isso, mas não perdeu a essência de poder adorar a Deus. Enquanto ele não tinha nada para oferecer, ele oferece a si mesmo. Rasga as suas vestes e diz, olha, nu eu vim no ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Ele diz, olha, Deus me deu e Deus tirou. Irmãos, a Bíblia diz que não foi Deus que tirou isso aqui dele. Foi Satanás. Satanás tirou tudo.
Veio o inimigo, derrubou, quebrou tudo, mas Jó, ele está dizendo, olha, o Senhor me deu e o Senhor tirou, mas quem tirou não foi Deus, Deus ele dá. O que eu entendo com esse texto aqui, querido? O que eu entendo com isso? Que em todo momento Deus, em todo momento Jó, ele está falando com Deus, sacrificando ao Senhor, adorando a Deus, o seu respirar vem do Senhor, ele reconhece como Deus o único senhorio da sua vida, ele não reconhece Satanás como hierarquia na sua vida, ele não conhece Satanás como hierarquia, ele está dizendo, olha, foi Deus que me deu, foi Deus que tirou, mas não foi Deus que tirou, foi Satanás. Mas ele tinha tanta intimidade com Deus que ele não reconhece sequer a hierarquia de Satanás. Ele envergonha Satanás só nisso daí. E muitas pessoas, a primeira coisa que faz é falar, poxa, o inimigo está furioso. Poxa, o inimigo está com raiva de mim. Poxa, o inimigo levantou com fúria na minha vida. Poxa, o inimigo veio e me deu uma rasteira. Poxa, o inimigo veio e destruiu meu casamento. Irmãos, não decreta Satanás. Não decreta, não reconheça o poder na sua vida, não. Pelo contrário, descredencie ele. Tire o crédito dele. Que tudo está na mão do Senhor. Deus é maior que Satanás. Deus é maior que o poder jogado contra a mentira sobre a sua vida. Deus é maior contra qualquer crise. Deus é maior que qualquer epidemia que há. Deus é maior que todas essas coisas. Mas estamos passando por isso. Enfrentamos aí uma pandemia, estamos enfrentando inclusive ela. Mas nós estamos aqui. Falando do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Passamos por muitas coisas em nossas vidas. Eu fui uma pessoa literalmente muito sadia na minha vida. Sequer nunca quebrei um osso. Nunca fiquei internado na minha vida. Nunca tive uma doença na minha vida. Aos 40 anos de idade. Mas até então, uma pedrinha desse tamanhozinho assim, 9 milímetros, me derrubou, me deixou 2 meses hospitalizado. Fiquei quebrado, me arrebentei. Passei por 3 cirurgias em menos de um mês. Aí eu penso, onde está a restituição de Deus na minha vida nesse momento? Está no processo. Deus, havia saúde, não tinha problemas, até apareceu uma pedra. E qual o propósito de Deus? Eu tive que passar por todas essas dores, aparentemente, para que fosse retirada essa pedra e eu voltasse a ser aquela pessoa sã outra vez. Então Deus tem um processo dele. Hoje não tenho mais nada, estou curado, não tenho mais pedra, estou aqui livre para poder adorar o nome do Senhor com muita força e saúde. Mas Deus usou um instrumento, Deus usou uma situação para que eu pudesse parar e escutar Deus. Escutar a voz de Deus, dizer, olha, eu estou no controle de tudo. Não é Satanás, não é o inferno, mas eu estou no controle da sua vida. Estou trazendo cura na sua alma, mas quando a gente passa por alguns problemas, a gente não pensa em Deus muitas vezes. Você, na sua cabeça, você quer buscar uma solução, você em si. Né? Você quer buscar uma solução no seu braço forte. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que buscar isso e aquilo. Você tenta buscar uma solução. E muitas vezes você esquece de buscar a solução no caminho, onde Jesus diz, eu sou o caminho. Não desvie dessa palavra nem para a direita e nem pela esquerda. Segue o caminho. Se tiver entre os espinhos, né? Eu estou aqui fazendo aqui uma figuração aqui, né? Se passar pelo caminho, eu vou estar com você. Deus não prometeu que no caminho você seria uma pessoa rica, é consequência. Mas Ele está dizendo que todo caminho que você andar, onde você estiver, Ele estaria comigo, estaria com você. Então Deus ele está com você, Ele está na sua casa, Ele está restaurando o seu casamento, Ele está trabalhando, mas não desacredite, por mais que está dizendo, não tem jeito, Deus está dizendo, tem jeito sim. Tem jeito sim. O diabo quer tirar de você o desejo de adorar. E Jó não perdeu. Tirou tudo dele. E quando não tinha nada para oferecer, ele se oferece. Irmãos, rasga o seu coração. Rasga a sua alma. E literalmente confie em Deus. Acredite que Deus pode mudar a sua história. A restituição de Deus, na verdade, é uma forma de dizer justiça. É a justiça de Deus. Deus é justo. Deus não tem prazer em ver seu filho sofrer. Deus não tem prazer em ver seu filho mendigar o pão.
Deus não tem prazer em ver seu filho passar por necessidades, mas Ele envia mensageiros como provisão para mudar a sua história. Lembra de Elias? Lembra de Eliseu? Foi sustentado como esse homem, gente? Não pode profetizar que haveria uma grande seca. Viria uma seca sobre a terra. E quando a seca, ou seja, tudo que plantar não ia dar, porque não tinha água para aguar as plantas. Não tinha. Quem tinha sua reserva ficou guardado. E nesse tempo de seca, onde as pessoas não tinham o que comer, Deus estava sustentando os seus servos ali com comida, com água fresca, com pão todos os dias. Deus ele tem as maneiras dele de cuidar, Ele não vai desamparar você. Aguenta firme, não desanima, não pule, não solte o remo, aguenta, está chegando. O tempo de restituição está chegando na sua casa. O tempo de restauração está chegando. E a primeira coisa que Deus quer restituir é a sua fé, é a sua esperança, é a sua adoração. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas serão acrescentadas. Sonhos, projetos, empresas, negócios, dinheiro, é acréscimo. Buscai a Deus e a sua justiça. Deus vai restituir, querido. Muitos vão lá para vocês e dizem assim, poxa, como que esse cara conseguiu? Como é que essa mulher conseguiu? É Deus. Tudo resumindo a história, mas Jó recebeu tudo em dobro. Tudo que tinha ele conquistou. É claro que tem um processo aqui, se for olhar a Bíblia aqui, tem muita coisa passou por ele na vida dele. Mas a primeira coisa que Satanás tirou foi tudo que ele tinha, só não arrancou a sua vida. A sua saúde tirou toda. E mesmo assim Jó não negou a Deus. Passou por tempos difíceis. Teve tempo que ele amaldiçoou o dia que nasceu. Por que eu fui nascer, Senhor? Por que eu fui nascer nesse dia? Foi ruim. Por que eu fui nascer? Por que eu estou passando por isso? Como eu e você temos muitos questionamentos. É normal. Deus, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Olha, aprenda uma coisa. Deus está conduzindo a minha e a sua vida. Deus está conduzindo. Tem coisas realmente que Deus vai permitir que isso aconteça em minha e na sua vida. Mas para te tornar uma pessoa melhor. Para ser uma pessoa muito mais grata, para ser uma pessoa a ser reconhecida não pelo que você tem, mas por aquilo que você é. E quanto aquela mulher, quando Jesus chegava a casa, e aquela mulher chegou até Jesus, lembra daquela passagem que ela derrama todo aquele nardo aos pés do Senhor? Toda aquela riqueza, tudo que ela tinha ofereceu, lhe lavou os pés do Senhor, enxugou com os seus cabelos. Aquela mulher adorou a Deus com tudo que tinha. Isso tudo que eu juntei na minha vida, tudo que eu tive de prazer, preparando por um casamento, algo assim. Olha, Senhor, derrama os teus pés. Querido, Deus não está pedindo para você dinheiro, porque Deus é o dono da prata e dono do ouro. Deus não está pedindo para você sacrificar a sua casa, o seu apartamento, a sua riqueza. Não é isso, não. Deus não precisa disso. Deus, Ele cuida da sua obra, Ele cuida dos teus, Ele tem as maneiras dEle. Mas Ele quer que você seja uma pessoa grata. Como a restituição vai chegar na sua vida? Quando eu entrego de todo o coração ao Senhor, quando eu não estou preso à riqueza, quando eu não estou preso aos meus próprios sonhos. Os meus sonhos não podem ser maior que o de meu Deus. Os meus projetos não podem ser maior do que Deus na minha vida. O meu objetivo de vida tem que, primeira coisa, Deus tem que estar incluso nisso. Deus tem que estar no primeiro lugar, primeiro a Deus, e os sonhos virão, projetos virão. E quando eu ouvi aquela palavra, diz, olha, você pode ter perdido tudo na vida, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada, irmãos, e foi o melhor ano da minha vida. Foi o ano que eu prosperei, que eu cresci, que eu adquiri minhas coisas, e fui comprando, mas eu aprendi isso, eu não perdi a minha fé. E como hoje também não tenho perdido a minha fé. Ah, então não quer dizer que muitas vezes o Senhor não reclama da vida? Irmãos, sim, vou ser sincero. Muitas vezes eu, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Está difícil, Deus, está pesado. Sabe por que muitas vezes falamos isso? Somos limitados. Somos muito limitados. E Deus assim me ama e ama você, querido. Deus vai chegar a restituição na sua casa. Satanás tenta tirar a capacidade de Jó adorar. Deus quer, muitas vezes, Satanás também tira a sua capacidade de adorar, porque quando você adora, o céu cai sobre você. A unção vem sobre você.
Quando você adora, o Espírito vem sobre você. Quando você adora, a fé é acrescentada. Quando você adora, você se aquece na presença de Deus. Quando você adora, você reconhece quem é Deus na sua vida. Quando você adora, você talvez até esquece o que você perdeu. Você até esquece da restituição. Deus, eu não quero mais aquilo, eu quero mais a tua presença. Eu quero mais estar debaixo das tuas asas. Eu quero mais estar com o Senhor. E quando de repente você pensa, olha o milagre acontecendo. Você vê seu marido, sua esposa voltando aos pés do Senhor. Você vê os seus filhos não mais perdidos no mundo das drogas, não vê mais perdido lá fora. Deus restaura a sua casa, restaura, mas antes da restituição vir, restaura o altar que está quebrado na sua casa. Restaura o altar. Se o seu altar está quebrado, se as pedras estão espalhadas, junta tudo e ofereça um sacrifício ao Senhor. Pastor, o que eu tenho? Não tem mais nada. Tem. Rasga as suas vestes. E se dobre os joelhos e reconheça, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu dependo de Ti. Tem muito tempo, muitas vezes você não faz isso. Tem muito tempo que às vezes você não tem orado a Deus assim. Não tem clamado ao Senhor. O inimigo quer tirar a sua capacidade de adorar, mas não perca a sua capacidade de adorar. A adoração não está ligada naquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Você já olha para o espelho e diz, quem sou eu? Quem eu sou? Quem eu era? Quem eu estou sendo? Jó não só adorou, mas como também não reconheceu a hierarquia de Satanás. Ele não dá crédito a Satanás. Como eu falei para vocês, não dá crédito. Não dê crédito, foi o inimigo que fez isso comigo. Foi o inimigo que roubou minha saúde. Foi o inimigo. Irmãos, não permita, não dê crédito a Satanás. Satanás só tem uma coisa que você tem que fazer com ele, expulsar da sua vida. Ele diz, sai da minha vida, Satanás. Sai dos meus negócios, sai do meu coração, sai da minha alma, sai da minha família. Sabe por que você pode dizer isso? Porque a autoridade está sobre você. Deus te deu autoridade sobre serpentes, escorpiões, e você vai entender que a restituição, a justiça de Deus virá na sua vida quando você usar essa ferramenta poderosa. A adoração. Quando você se posicionar, não como um crente, porque crente até o diabo é, mas como um cristão de verdade, como um servo de verdade, que seja reconhecido não pelo que tem, mas pelo que é. Se Deus chegasse aqui agora e fizesse uma referência a mim e a você, que referência que Ele daria? Tem visto a minha irmã, ou meu irmão? Ele comprou um carro novo esse ano, ele comprou uma casa nova, ele abriu uma empresa, está prosperando, está trabalhando todos os dias. Deus iria falar isso, querido? Não. Você tem visto meu servo, minha serva? Ele ousou colocar a sua fé em mim. E é por isso que eu dei condições para ele ter o que ele tem. Então ele é, não pelo que ele tem, mas ele tem pelo que ele é. Ele tem pelo aquilo que ele é. E quem é você? Quem somos nós? Te digo uma coisa, somos nada. Mas ninguém pode tirar o direito de filho. E você é filho e filha de Deus. Filho e filha do Senhor. Deus tem prazer em restaurar, de restituir. A justiça virá na sua casa. Profetize na sua vida. Profetize isso na sua casa, no seu ministério. Como Deus tem feito isso na minha casa, na minha família. Eu estou vivendo hoje um milagre na minha casa. Estou vendo uma provisão de Deus na minha vida. Deus, em tudo que eu passei, não faltou nada. A provisão veio todos os dias. Quando achei que ia faltar algo, naquele dia veio a providência, veio a provisão. E Deus está dizendo, olha, eu sou o Deus da justiça, eu sou o Deus que restitui, eu sou o Deus que cuida, aguenta o propósito, segue firme, porque vai chegar a hora que as pessoas irão ver, não aquilo que você tem, mas aquilo que você é. Mas olha, para Deus, Ele vê diferente. Ele não vê aquela pessoa que às vezes faliu a empresa, que passou por um problema. Não, Ele vê a pessoa, Ele olha você. Ele olha dentro dos teus olhos, eu te vejo. E Deus está te vendo agora. E está chamando a sua atenção. E está dizendo, que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, Ele entra. Se você procura, a Bíblia diz que você vai encontrar. Pode ser que demore, mas procura.
Pastor, não achei, agora em casa. Simplesmente, não sei se é coisa de homem, só sou eu. E quando eu vou procurar alguma coisa lá em casa, a minha esposa diz, está na gaveta do meio, no canto direito. Irmãos, eu vou lá e vou procurar. Cadê? Não acho nada. Aí ela chega com quem não quer nada, na minha frente, e pega na minha mão e me entrega assim, na minha mão. A gente procura, mas não acha. Insiste em procurar. E se você não achar, sempre tem alguém para te ajudar. A Bíblia diz que Deus enviou o Espírito Santo dele. Eita glória, recebe aí, querido. Deus não nos deixa órfão, Ele subiu. Diz, acho que eu vou enviar para vocês o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele nos dá paz em tempos de guerra. Nos dá esperança e quando tudo parece perdido. Ele restaura a fé quando tudo se perdeu. Quando os gigantes se levantaram, quando os problemas vieram e aparentemente venceu. Levanta ali um menininho chamado Davi. Enquanto todo um exército ali olhava e dizia, não tem mais jeito, esse cara já venceu todo mundo. Levanta um menininho corajoso. Aquele menino ali, irmãos, olha só, naquela época, ele não tinha nada do que um soldado tinha. Não tinha preparo, não foi instruído para uma guerra. Mas só que Deus instruiu ele na sua infância. Ele foi instruído não num quartel-general, mas ele foi instruído pastoreando ovelhas. Cuidando do seu rebanho. Trabalhando desde cedo. Trabalhando ali, ele venceu e matou um leão. Para proteger um rebanho. Diz que ele matou um urso. Deus preparou Davi desde a sua mocidade. Ele preparou ele. Mas não com conhecimento humano. Não com estratégias humanas. Mas com estratégias e poder de Deus, dado por Deus. Foi preparado e escolhido para ser rei. Ali levanta aquela criança no meio um soldado. E quando todos já estavam por perdido, perdeu a guerra para o gigante, levanta aquele menininho e dizendo, quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército, o povo de Deus? Eu vou contra ele não com a arma, que essa arma que eles estão usando aí não. Ó. Eu não vou contra ele contra essa espada, eu não vou contra ele com esse escudo, com essa armadura. Eu não vou contra esse inimigo com todo o preparo que eu tive na minha vida de estudo que seja. Mas eu vou contra ele em nome de Jesus. Porque isso foi uma batalha espiritual. Tem pessoas que estão materializando tudo, tudo é natural, tudo é natural. E tem coisas, irmãos, que a nossa batalha é no campo espiritual, literalmente. E o que você está passando hoje, às vezes, é uma batalha espiritual. E você não está entendendo. Você está materializando isso, achando que isso tudo é normal. É por causa da crise, é por causa de um vírus, é por causa do governo, é por causa da situação, é por causa da mentira, é por causa de tudo isso. Não, é uma batalha espiritual. E se você só vence a batalha no nome de Jesus. Você só vence essa batalha quando você tiver ali a fé, a esperança, a palavra de Deus. Você está protegido e revestido. Como que a restituição virá? Quando você usar as ferramentas do Senhor. Davi venceu, derrubou o gigante e ali mostrou ali a sua vitória. Davi tinha forças para isso? Claramente que não. A sua força física ali era o mais fraquinho, mas por dentro era um leão rugindo ali. Dentro dele havia ali uma coragem tremenda que eu e você precisa resgatar isso. Resgate essa coragem. Resgate isso. Então essa é a restituição que Deus quer te dar. Essa coragem, essa essência de adorar, esse desejo de vencer na vida. Já passou tempo demais, já estou velho para isso. Não! Se ainda há esperança, Deus ele pode mudar a minha e a sua história e da sua casa. Receba a cura na sua vida, receba a restauração na sua casa, receba a restituição de Deus na sua vida, no seu casamento, no seu ministério. Irmãos, estamos diante de uma igreja aqui vazia, mas milhares de pessoas vendo através de um aparelho eletrônico. Estamos alcançando e entrando dentro da sua casa, levando essa mensagem. Deus tem os seus meios para levar uma mensagem de vida para você. Deus tem a sua maneira de levar uma mensagem de justiça, de restituição na sua casa. Aproveite esse momento e diz, Senhor, eis-me aqui. Hoje é a sexta unção. E eu quero terminar essa palavra dizendo, olha,
Chegou um novo tempo na sua vida. O propósito de Deus não é dar na sua vida como fez em Jó, 2 vezes mais. Não é isso. Isso é consequência. O prazer de Deus não está em dar muitas vezes as coisas, porque isso é nada para Deus. No instalar de Deus, Deus pode mudar a sua história financeiramente, pode fazer isso. E eu creio que se você acreditar, Ele vai fazer. Porque nós não acreditamos num povo que crê em Deus, seja um povo miserável. Vai prosperar sim. Vai prosperar, vai crescer financeiramente, vai ter posse sim. Para você abençoar, para você, abrir as comportas do céu, ser um abençoador, ser um missionário. Às vezes você não pode ir a um certo lugar, mas você pode financiar isso financeiramente. Você pode pagar alguns recursos, pode ajudar com esse ministério, pode ajudar com a sua casa, com a obra missionária. Tudo isso aqui foi custeado por alguém que teve fé e teve uma bondade no coração de ofertar. E a consequência é essa mensagem chegando na sua casa, no seu conforto, agora onde você está. Está chegando até você. Olha a maneira que Deus maravilhosa, que Deus tem para agir. Ele usa você mesmo para ser esse agente abençoador. Restauração virá como justiça de Deus. Enquanto o mundo fala de injustiças, eu estou dizendo, eu sou justo. Pode vir para cá. Vem para esse lado aqui que eu tenho justiça para você. Eu vou restituir você. Você vai querer tanto de Deus, mas tanto de Deus, que você vai nem lembrar mais que você precisa de restituição de alguma coisa. Porque Deus vai suprir isso na sua vida. Ah, pastor, isso é uma palavra positiva. Não é a palavra de Deus. Eu estou somente explicando para você de uma forma simples o que Deus está dizendo para nós. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas serão acrescentadas. É a palavra de Deus, está dizendo o seguinte, olha, tudo, coloque Deus em primeiro lugar. A sua justiça não seja o senso de justiça humano, mas a justiça seja feita de Deus. O que é a justiça de Deus? Amar o próximo, amar o inimigo, orar pelo seu inimigo, clamar ao Senhor, adorar a Deus. Perdoa e perdoa e perdoa. Você está sendo entrancado na sua vida muitas vezes porque seu coração não sabe perdoar. É simplesmente dizer, eu perdoo, por mais que doa. Enfrenta esse inimigo, enfrenta esse gigante. Pastor, eu não tenho forças, mas querida, essa força não é minha e não é sua. Essa força virá do Senhor. Se você acreditar, Deus ele vai entrar com força e vai nascer um leão dentro de você, uma leoa dentro de você, e você não vai ver mais o obstáculo mais, você vai ver o inimigo sendo vencido, você vai ver as coisas se abrindo, você vai ver as portas se abrindo, porque isso é fé. Fé, ela vê sem ver. A fé não precisa de você ver aquela cadeira. Eu creio nessa cadeira porque ela está aqui na minha frente. Eu creio nessa câmera porque ela está aqui na minha frente. Mas eu creio em Deus, mesmo não vendo, e nas suas maravilhas e na sua palavra. Tanto que eu creio que a restituição virá alcançar a nossa vida, a sua casa, nesse sexto elo. Eu quero que você se posicione agora onde você está. Se for possível, se levante onde você está agora. E se levante como Davi levantou, com coragem. Muitos vão dizer para você, não tem jeito. Como a esposa de Jó chegou até ele. Jó, o que é isso? Amaldiçoa esse Deus e morre. O que Jó diz? Como fala, como uma louca mulher. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou. Jó, ele não perdeu a esperança. Ele passou momentos difíceis, sim, mas ele não deixou de acreditar e adorar a Deus. Então se levante agora como um guerreiro ou uma guerreira. Vamos unir a nossa fé agora. Onde você estiver na sua casa, se você tiver um óleo, um azeite, pega esse óleo, irmão. Unge os seus filhos, unge a sua casa, unge o seu marido, unge a sua esposa e declara restituição na sua casa, declara restituição na sua família. Se levante agora aí, se levante agora e declara essa vitória na sua vida. Meu Deus e meu Pai, nesse momento nós unimos a nossa fé, nós estamos conectados no mundo agora, Senhor.
O mundo inteiro está nos enxergando, nos vendo aqui agora. E esta mensagem está entrando no lar dessa pessoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, viemos em 5 dias consecutivos, Senhor. Meu Deus, de mensagens poderosas. Falando sobre família, de casa, de restauração, de compromisso, de aliança, de libertação. Estamos aqui hoje falando sobre restituição, meu Pai. E eu sei que o Senhor tem o melhor para nós, e é por isso que eu lanço uma palavra sobre essa casa, sobre essa família, sobre esta igreja, sobre este país, que o Senhor virá com cura, com milagres, com restauração, com restituição, em forma de justiça, porque o Senhor é justo, o Senhor é justo, o Senhor é justo, meu Deus. O Senhor virá com provisão, em tempos de guerra, o Senhor irá nos preparar como um exército vitorioso, e as nossas armas não são as armas desse mundo, mas as armas espirituais, a nossa fé, a nossa esperança, a palavra do Senhor, com a verdade que temos no nosso coração. Meu Deus, perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados, meu Deus, nossas fraquezas, quando muitas vezes nós murmuramos, reclamamos. Na medida que os dias vão se abreviando, nós estamos correndo, buscando uma solução, e nós não damos ouvido à sua voz, não estamos te escutando, não estamos escutando a sua palavra, e Deus muitas vezes permite você passar por situação, para você parar, Deus. Muitas vezes o Senhor nos para ouvir o Senhor, e essa palavra que o Senhor tem para mim, tem para essa igreja, tem para essa pessoa que está nos ouvindo aí, é uma palavra de justiça, uma palavra de restituição. Então receba na sua vida a cura, receba na sua casa um milagre na sua vida. Meu Deus, como forma de agradecimento, eu faço um voto com o Senhor. Eu te darei a honra, eu te darei a glória, e te darei todo o louvor, meu Deus, em nome de Jesus. Pode cair o que for, pode vir a luta que for, mas jamais deixaremos de te adorar, de reconhecer que o Senhor, o nosso Salvador, é o nosso Deus, e sem ti nada podemos fazer. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Já declaro abençoada a sua casa, já declaro abençoada a sua vida. Receba do Senhor essa mensagem, querido. Receba do Senhor essa palavra profética na sua casa. Não deixe de ser um missionário. Não deixe de ser uma pessoa, instrumento na mão de Deus agora. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. É muito simples, você chega no telefone e compartilha. Cada pessoa dessa igreja compartilhar com 10 pessoas, irmãos. Quantas pessoas não vamos alcançar? Manda essa mensagem para todo mundo que você conhece. E declare, a justiça virá sobre a sua casa em nome de Jesus. Deus abençoe você, muito obrigado, em nome de Jesus.